Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se da mesma hora, se voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, ficou com um semblante diferente, totalmente transformado, como se fosse outra pessoa. Por isso, os 2 discípulos não o reconheceram.
Então Jesus teve a oportunidade de se aproximar e conversar com eles, contando toda a sua história e tudo o que estava escrito nas antigas escrituras, no Antigo Testamento. Tudo o que os profetas falaram sobre ele foi cumprido. E assim hoje nós temos a oportunidade de pedir perdão ao Pai e salvar as nossas almas. Jesus amou tanto cada um de nós que se entregou à profecia e sabia que essa era a única maneira de nós alcançarmos a salvação das almas. Os discípulos só o reconheceram depois que ele partiu o pão e deu graças a Deus Pai. Mesmo sentindo no coração, ainda duvidaram, pois o seu rosto estava diferente. E Jesus repreende os seus amigos, pedindo que tenham fé no coração, e assim saberão entender e perceber a presença dele. Nos dias de hoje, temos a oportunidade de participar das missas e da ação de graças na mesa, a Eucaristia. A nossa comunhão na missa acontece de duas maneiras. Uma, com a palavra, ouvindo o que Deus quer nos falar durante as leituras da Sagrada Escritura, que são exatamente 4. A primeira leitura, o Antigo Testamento. Depois, proclamamos um salmo, quando oramos junto com a equipe de canto. Depois, a segunda leitura, as cartas dos apóstolos. E, por último, o Evangelho de Jesus Cristo, as lições que devemos praticar. Todas as leituras da missa se referem a Jesus e suas ações e seus ensinamentos. A outra forma de estar em comunhão com Jesus é a refeição, a Eucaristia. A hóstia e o vinho sobre a mesa que se transformam em corpo e sangue de Cristo. O mais importante guardar no coração é: Jesus vive no meio de nós. Ele ressuscitou com um rosto diferente e nós temos que enxergá-lo no irmão, nos idosos, nos doentes, nos animais, na natureza, enfim, tudo que tem vida nesse mundo. Vem de Deus e tudo é do Pai. Então, Jesus pode estar mais perto do que imaginamos, com outro rosto, com outras formas. Quando decidimos ser cristãos, comemos da sua carne e bebemos do mesmo cálice. Temos o dever de enxergar Jesus vivo em tudo e em todos, mesmo nas situações mais difíceis. E devemos ser a pessoa que Jesus espera, o melhor amigo, o melhor filho, os melhores pais. Cada gesto, cada pensamento, cada atitude deve levar a paz e o amor de Cristo para os outros. Até o próximo encontro.